Terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus. Sabemos que nesse tempo litúrgico nós temos a vida pública de Jesus. O primeiro ato que dá abertura à vida pública de Jesus e à nossa vida de fé é o batismo. Na semana passada nós tivemos dois catequistas importantes. Eli, que instruiu Samuel para conhecer e ter intimidade com a voz de Deus. João Batista, que preparou seus discípulos para o seguimento de Jesus. Bastou que lhes dissesse: eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos não tiveram dúvida, saíram imediatamente ao seguimento de Jesus. Hoje nós temos dois chamados à conversão, um no Antigo Testamento. Jonas prenuncia Jesus, esse que vem chamar a todos à verdadeira conversão, a se ingressarem na proposta do reino de Deus, reino de graça e salvação. Depois, no Evangelho, é o próprio Jesus que prega e chama a conversão. Essa riqueza da palavra de Deus que vai dizendo que a nossa fé, ela é dirigida a nós na forma de um chamamento constante. Temos que sempre nos apresentar diante de Deus, e quando vemos aqui estamos para celebrar a Eucaristia, abertos a um chamamento, porque senão vira rotina. Se eu falo, eu não deixo de ir à missa todos os domingos, é bom que ela venha à missa todos os domingos, mas ela tem que saber se ela está aqui atendendo a um chamamento do encontro com a graça e com a palavra. Isso vai me fazer diferente para o correr da semana, que eu venho aqui para ouvir a palavra, para receber a graça da Santa Eucaristia, sair daqui com a minha fé renovada e fortalecida para me inserir nas realidades do mundo. Agora, se nós cairmos na rotina da vida espiritual, eu não deixo de frequentar a missa aos domingos, mas pouca diferença faz a semana que eu vou à missa ou que eu deixo de ir. Porque a palavra de Deus não ressoa na minha vida, ela não me pede uma resposta. Eu costumo, a hora que leio esse evangelho aqui, quantas vezes nós já escutamos esse evangelho? A hora que começa a proclamação, você já sabe como que o texto vai terminar. Isso basta? Não basta. Nesse domingo da palavra de Deus, o moto próprio que o Papa deu, abriu-lhes os olhos, os ouvidos e o coração, foi aquela experiência dos discípulos de Emaús. O Papa fala muito do Espírito Santo, para que a palavra seja sempre nova, para não lermos a palavra de forma fundamentalista, nem cairmos na rotina da escuta da palavra. Precisamos da constante iluminação do Espírito Santo, para que essa palavra chegue aos nossos ouvidos e nós possamos escutá-la sempre como uma palavra nova de conversão. Porque ela vai moldando a nossa vida de fé, ela vai edificando a nossa vida cristã. Senão eu estou aqui dentro da igreja, como um cristão que frequenta a missa, estou ali fora vivendo a da segunda leitura. O que é que a segunda leitura está falando? Da rotina do mundo. O cristão não pode viver segundo a rotina do mundo. O que é a rotina do mundo? Vivam, os casados é normal que vivam com suas mulheres, ou as mulheres casadas com seus maridos, mas vivam como se não tivesse. Isso é da rotina do mundo. Chorar, estar alegres, fazer compras, possuir ou deixar de possuir bens materiais, usar as coisas que o mundo oferece. Isso é da rotina. Nossa vida não pode ficar desse tamanho, não. Nossa vida tem que ser maior do que isso.
que trabalhar, comer e viver, comer e beber, dormir e esperar a morte chegar. Ou ficar apegado e escravo das coisas do mundo, como se o sentido da nossa vida estivesse nelas. Isso é pagão. A figura deste mundo passa. Só ouvindo a palavra, iluminados pelo Espírito Santo, nós somos capazes de olhar diferentes para esse mundo. Saber que isso aqui é tudo transitório e passageiro. Se apegarmos aqui, como a sabedoria popular diz, o dia que você morre, você fica aí a vida inteira apegado às coisas do mundo. Você morre, sua vida terminou nisso. Que miséria! Não tem uma miséria pior para a pessoa do que possuir apenas coisas materiais e não ter uma vida espiritual. É um grande vazio, porque essas coisas são exterioridades, deixam a pessoa sempre vazia no sentido da sua existência. A pessoa pode possuir no mundo só aquilo necessário para o seu bem-estar, desapegado de tudo. Nós precisamos das coisas do mundo? Precisamos. Até quando? Até quando elas são necessárias para levarmos uma vida digna. Quando saímos disso, viramos escravos, de deixar as coisas do mundo nos dominar. Quanta gente leva uma vida assim? As coisas do mundo dominam, o dinheiro, as coisas que possui, o comer e o beber, os vícios. Quanta gente vive essas escravidões do mundo, possuído, achando que está usando da sua liberdade da melhor forma possível, para levar uma vida solta no mundo, num total vazio. Não entende que está sendo escravizado, dominado, instrumentalizado, virou apenas um produto a mais no mundo, que é comprado, vendido, gastado, descartado. A vida humana é mais do que tudo isso. A figura desse mundo passa. O que fica é o homem espiritual que se edifica a cada dia. O homem corporal caminha para se ter o seu fim na sepultura. O homem espiritual é esse que vai além. Devemos que cuidar do homem corporal para levar uma vida digna. Mas lembrar do homem espiritual que somos, que é maior e está acima do homem corporal. Levarmos uma vida a esta altura, isso chama vida nova em Cristo que recebemos. Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos homens e mulheres espirituais. Já não vivemos em função de bens terrenos e herança, porque a nossa herança se tornou a herança dos santos. Já não buscamos e colocamos em primeiro lugar em nossa vida as coisas do mundo, mas buscamos a nossa herança que está no céu. Por isso a igreja é chamada de peregrina. Ela vive aqui na vida terrena fazendo busca do céu. Por isso, mencionei no início o chamamento. Que a vida cristã tem um chamado, que não é só para as coisas terrenas, é o chamado do homem espiritual, é o chamado a caminhar na direção do céu. E somos conduzidos pela palavra de Deus nesse caminho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, com sua graça e seus ensinamentos, é caminho que nos leva ao céu. Domingo da palavra de Deus é colocar Jesus com sua graça, sua palavra, e nele está toda a Escritura, no centro da nossa vida, caminhando na direção do céu. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz do mundo. Quanta gente aí hoje vive nas trevas do pecado, do erro, dos vícios, da ganância, de tantas escravidões. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso é a palavra de Deus na nossa vida. Sem a palavra de Deus na nossa vida, sem a graça de Cristo, vivemos nas trevas do mundo. E quantas vezes as trevas do mundo nos sucumbe, nos sufoca, nos escraviza e nem deixa entendermos que já não somos mais livres, mas que somos muito mais escravos do que pensamos, a ponto da pessoa pensar que quem está vivendo segundo a palavra, está vivendo uma cegueira, porque se deixa levar por uma cegueira maior do mundo, a ponto de não aceitar a palavra e a graça de Cristo nem na vida do outro, já não a tem na sua, e sente incomodado de ver a palavra e a graça de Cristo na vida do outro. Esta é a pior cegueira, quando o mundo nos cega tanto assim. Além de eu não ter mais motivação para o caminho da fé, eu ainda me sinto incomodado com aquele que está no caminho da fé. Sejamos perseverantes, a figura desse mundo passa. Vamos entrar nessa dinâmica do chamado à conversão. Veja Nínive, e Deus surpreende, porque Jesus começa a pregar na Galileia, lugar de pagãos. Isso para os judeus era uma afronta, pregar na Galileia. Por quê? Jonas prefigurou Jesus na primeira leitura. Onde Jonas é chamado a pregar? Em Nínive. Nínive é a capital da Assíria, é o centro do poder, uma cidade que levava 3 dias para ser atravessada. O que os judeus, a casa de Israel, pensavam sobre Nínive? Esse povo nos domina, Deus deve mandar um castigo contra eles. Esse é o pensamento humano. Mas Deus não quer, não é o castigo do homem. Começa aqui o prenúncio em Jonas, que vai ser levado à plenitude em Jesus. O que é que Jesus vai dizer mais tarde? Não quero a morte do pecador, mas que ele converta e viva. Jesus não veio trazer castigo para a humanidade. Ele começa a vida pública aqui em Marcos chamando: o reino já está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele não veio, não foi trazer castigo, é o reino do amor, da paz, da salvação. Nós somos desse reino. Jonas foi muito relutante em ir para Nínive. Quem lê o livro de Jonas todo vai ver. É um livro até muito engraçado, por sinal. Jonas quis fugir porque falou: esse povo não merece a bondade de Deus e nem vai converter, é gente ruim. Tem que ser castigado por Deus. Deus, depois que Jonas fugiu a segunda vez, falou: Jonas, é para lá que você vai. Nínive precisava de 3 dias para converter, para ser atravessada. Jonas pregou quantos dias? Ou seja, os ninivitas foram prontos na conversão, surpreenderam Jonas. Jonas não gastou 3 dias, gastou 1. E a palavra que Jonas, o chamado à conversão que Jonas fez, ressoou em toda Nínive. E a beleza do texto: os ninivitas creram em Deus pela pregação de Jonas, aceitaram fazer jejum, vestiram-se de saco, desde o superior ao inferior, era um centro de poder. Todos são chamados à conversão, desde o superior ao que o texto diz aqui, ao inferior, não importa. O chamado à conversão é para todos, nós não podemos definir antes, não. Temos que dirigir a palavra ao coração de todos. Não podemos estabelecer critério, quem merece ou não merece, para o anúncio da palavra de Deus. Temos que acreditar, é a parábola do semeador. Lance a semente, leve a palavra. E o que os ninivitas fizeram? Afastaram do mau caminho. E assim Deus compadeceu-se e suspendeu o mal que teria até condição de ser praticado contra aquele povo. Mas
Nínive soube aproveitar a chance. Saibamos aproveitar as chances que Deus nos dê. E a carta aos Hebreus vai dizer, enquanto se pode dizer hoje. Significa até o último momento da nossa vida, podemos dizer hoje. Depois que a morte vem, entra no definitivo. Aí não tem hoje mais. Temos todo o tempo da nossa vida para uma conversão verdadeira à luz da palavra de Deus. Não deixemos de levar a palavra de Deus a sério. Jesus não só chama a conversão, mas começa a escolher os que serão chamados, que darão continuidade ao anúncio do reino. Chama os primeiros, que serão em seguida seus apóstolos, seus enviados. A igreja está no mundo hoje com a vida consagrada, com o sacerdócio ministerial, chamada a levar adiante o anúncio da palavra, buscando as pessoas para o caminho de Deus. E a igreja é ministerial, é bonito. Depois leia o moto próprio do Papa, olha na internet tem coisa boa. Não gastemos tempo nas coisas ruins que a internet tem, não. Nós cristãos somos chamados a buscar aquilo que se tornou mais acessível. Se você olhar lá na internet, Domingo da Palavra de Deus, carta do Papa para esse dia, você vai encontrar o moto próprio, abriu-lhes os olhos. A Eucaristia, a palavra, e eu só posso ir para o encontro pleno com Jesus naquela mesa se eu passar bem por esta. Se aqui o Senhor abrir os meus olhos, tocar meu coração, eu estou pronto para estar ali, para recebê-lo mais plenamente no pão eucarístico. Mas já alimentado pelo pão da palavra, é uma progressão que se tem na Eucaristia, como se tem na vida de fé. O batizado precisa receber a palavra, a catequese da palavra que o leva à graça dos sacramentos. Nós temos que inverter. Nós estamos dando graça de sacramento a quem ainda não entendeu e não tomou o caminho da palavra. Ou se damos o sacramento, vamos dar a palavra com intensidade, para que o tesouro colocado em vaso de barro não perca. Porque a palavra de Deus é um tesouro colocado na nossa humanidade frágil. A graça dos sacramentos é um tesouro colocado na nossa vida frágil. Esse vaso de barro, que às vezes põe tudo a perder. Por isso precisamos pedir, a igreja sempre lembra os santos que estão na glória de Deus, intercede por nós, para nos ajudar no caminho da fé. Lembra os anjos, lembra o Espírito Santo. Não podemos caminhar sozinhos. Somos débeis demais. Essa entrega é que nos guarda para que esse tesouro primeiro frutifique em nós e depois possamos ser multiplicadores para que frutifique também na vida dos outros. Olha a oração de hoje, para o domingo da palavra, para o chamado à conversão. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor. O Papa fala nessa carta para que institui o Domingo da Palavra. Esse ano é a segunda versão, foi instituído em 30 de setembro de 2019, dia de São Jerônimo, o grande tradutor das Sagradas Escrituras para o mundo ocidental. Dia de São Jerônimo, o Papa instituiu o terceiro domingo do tempo comum, todos os anos passa a ser domingo. Hoje era para nós, se não fosse pandemia, dar toda a evidência à maneira que a palavra está entre nós e na celebração. O Papa diz nessa carta, a palavra é uma carta de amor por nós. Se eu rezo esta oração, dirigi nossa vida segundo o vosso amor, é diferente de eu dizer, dirigi a nossa vida segundo a vossa palavra? Não é. Que a palavra dada a nós no Antigo e no Novo Testamento, que tem a sua plenitude de revelação em Cristo, a palavra é a carta de amor. É como diz São João, é Deus nos chamando de filhinhos, para não afastarmos do caminho do seu amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Olha a vida cristã.
se deixa envolver pelo amor de Deus e multiplica-se em boas obras. A nossa vida de fé tem tido essa fecundidade, essa riqueza. Então os continuadores, o Papa diz nessa carta, é dia de instituir os ministérios relacionados à palavra. Que tenho notado? A nossa igreja diocesana de Sete Lagoas ainda está presa que o padre é quase que o único anunciador da palavra nas comunidades. Tem poucos leigos no anúncio da palavra. O Papa deu ainda agora no mês de janeiro uma abertura para que o ministério do leitorato, ele torna alguém autorizado a proclamar a palavra e a ser catequista da palavra, seja concedido também às mulheres. Percebendo no ano passado que muitas comunidades da diocese, quando o padre não vai, não tem celebração nenhuma no fim de semana. Queremos que em todas as comunidades da diocese, urbanas e rurais, mesmo que o padre não possa ir a elas no domingo celebrar a Eucaristia, que ali aconteça a celebração da palavra. A nossa intenção era constituir ministros da palavra, mas com essa abertura que o Papa nos deu, vamos verificar bem as condições para esse ministério, e a nossa intenção é instituir em todas as comunidades da diocese o ministério da palavra, o leitorato, um catequista da palavra, ajudá-los a ter intimidade com a palavra na leitura orante e no conhecimento dessa palavra, para ser anunciadores dessa palavra em todas as comunidades. Esse dia nós podemos instituir leitorato, podemos instituir diaconato, conceder, ordenar diáconos, podemos também incentivar os catequistas, que são chamados a levar a palavra ao coração dos catequizandos, e quem sabe distribuir mais a palavra de Deus para as famílias. É prioridade da nossa diocese, a partir desse ano, vamos construir um caminho, evangelizar famílias recém-constituídas. Tornar os pais os primeiros catequistas da palavra para seus filhos. Domingo passado estava, para que não tenha que dizer mais tarde, ame o Senhor, porque os preceitos do Senhor já estará na mente e no coração, já está no caminho. Isso se constrói na família, dentro de casa, lá é o lugar da catequese da palavra. Queremos famílias assim, orantes na palavra, para ao chegar, aí essa mesa da palavra já começa na família durante a semana. Os olhos se abrem, o coração se abre para o encontro com o Senhor na liturgia dominical da Eucaristia. O Senhor enviou a partir dos 12 a igreja que continua o chamado à conversão que ele inaugurou, o reino. Aqui está o bispo, primeiro responsável pelo anúncio do evangelho na igreja diocesana, primeiro animador da vida de fé da igreja diocesana. Diretamente unido a ele os presbíteros, seus primeiros colaboradores, juntamente com ele os diáconos, e também se estendendo aos religiosos, os consagrados, também aos leigos nos vários ministérios a partir do catequista. Uma igreja que ama a palavra, se deixa converter nela e se torna anunciadora dela. Assim seja. Amém.